extremamente irritado com essa hipocrisia que a nossa sociedade vive. Não, mas Desculpa. Quando você tem uma UC, que é uma unidade de conservação, você tem que ter o uso, vamos supor, para uma atividade turística, você tem que ter o uso sustentável, então você tem que... É feito um planejamento, né? Eu estou com um amigo aqui, o José Ricardo, ele também estuda isso daí, é mestre também em geociências e formado em turismo. Então você faz o quê? Você faz um planejamento para determinada área, que você tem uma unidade de conservação, e ali sim você vai ter o projeto de manejo, o projeto de capacidade de carga, que é para você mitigar o impacto, para você controlar o impacto, para que realmente o impacto não seja uma coisa que realmente acabe... o impacto, nem pensar. Não, por contrato não dá. Só se você criar um parque fechado, como tem lá as áreas de... Não entra ninguém. As áreas de proteção. De proteção completa. Proteção ambiental. As áreas de proteção. Não é nem uma área de preservação. É uma área de proteção. É intocável. É proibido não mexer. Entra ninguém. Não entra para estudo científico. E mesmo assim, quando o pesquisador entra... Ele já está promovendo impacto. Por mínimo que seja, ele está promovendo impacto. O cara está pisando, o cara está respirando. Com certeza, isso daí já está causando impacto. Então, nas unidades de conservação, você pode usá-la para o turismo ou para outra coisa, contanto que seja desenvolvido um projeto sustentável. E aí entra esse assunto que nós falamos, da sustentabilidade, que não se acredita numa sustentabilidade total, mas você tem que minimizar para poder manter o ambiente mais íntegro para gerações futuras, né? Então, aí já volta naquele conceito que o Guedes estava falando agora há pouco aí. Mais ou menos a coisa é por aí. O sentido da coisa é esse, né? Muito bem. E aí, sanou sua dúvida, professor? Não, eu tô com mais dúvidas. Isso é bom. Sem dúvida, sem discussão, não tem construção do conhecimento, já diria Milton Santos. Eu posso me dizer que eu sou o homem dúvida. Lembrando que o pessoal pode mandar as perguntas aí. Não tenho dúvida em ser homem. Olha que cara. Mas é o homem dúvida. Então, lembrando que o pessoal pode mandar as dúvidas pelo Twitter, no @prog_eagorajosé, ou pelo MSN, programa eagorajosé@hotmail.com, ou pelo Facebook, que ainda não tem do E Agora José, o Facebook ainda é o meu, IC Guedes, né? Pode mandar por lá, a gente está com os canais abertos aí, recebendo as questões dos nossos ouvintes. Ou então manda para a Gazeta Vale Paraibana. Ou então no site da Gazeta. Formiguinhas do Vale. No site do Formiguinhas do Vale tem o link lá que você pode colocar também as suas questões. Perguntem. Tem alguma pergunta ou eu posso lançar a minha de cara já? Eu estou aqui fazendo algumas considerações, umas elucubrações mentais. O banheiro é seguindo o corredor, vira na direita. Vai. A gente está falando de sustentabilidade e eu estou aqui pensando no famoso aquecimento global. Você estava pensando, é o tema da entrevista do cara, estava pensando. Não, calma. Eu sou um cara que gosta de devagar. Tá. Né? Então, me parece que se nós temos que usar molecada, né? de maneira Fica na berlinda total. a manter o equilíbrio ou desequilibrar o menos possível. Sim. Para gerações futuras, o aquecimento global está provocando alguma coisa nesse desequilíbrio? Como é que está essa situação? Posso refazer sua pergunta ou você já vai dar uma chapuletada de cara? Fica à vontade, viu, meu? Aqui não tem conversa, não. Você quer falar ou posso reformular a pergunta dele? Vocês já perceberam? Antes de qualquer coisa... 3 contra 1. Né? Eles defendem um ponto de vista, eu defendo o meu. Porque você de cara perguntou, o aquecimento global está promovendo alguma mudança nesse sistema? Primeira pergunta, o planeta está esquentando? Para eu falar de aquecimento global... É um aquecimento global? É um aquecimento que nós estamos vivendo? O planeta está passando por transformações de aquecimento ou não? Boa pergunta. Então agora ele responde. Vamos lá. Que é Se eu responder, a palestra é minha, e não é o caso. É complexo e... Porque tudo que a mídia sabe, tudo que a maioria do povo sabe é o que os canais de televisão e os jornais falam. Claro. E eles falam em cima do quê? Do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Isso é um grupo de cientistas que foi contratado pela ONU
para desenvolver uma pesquisa sobre as mudanças climáticas que estão ocorrendo no planeta. Então, eles fizeram uma pesquisa, depois eu vou entrar nas questões aí duvidosas, e essa pesquisa foi feita, porém, os resultados não são condizentes com a realidade. Para não falar, porque é verdade que a ONU já teve que assumir, a gente, depois que a comunidade científica bateu muito em cima deles, eles tiveram que assumir a ONU agora em dezembro. E engraçado, né? Um dos programas de televisão que muito explora o aquecimento global passou uma nota bem rapidinha falando a ONU assumiu que o IPCC manipulou os dados. Os dados foram manipulados. Show de bola. Falou bem rápido e ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. E é um dos canais que mais exploram o aquecimento global, que mostra aquelas reportagens que passa na sexta-feira, com o urso em cima do gelo. Você tá falando da Globo ou não? Eu não queria falar, eu não sei. Globo Repórter? Não, foi só para tirar uma dúvida, mas acho que o ouvinte não ouviu essa parte. E aí eles falam muito que está acabando com o habitat do urso, que as geleiras estão derretendo, o nível do mar vai aumentar. Aquela imagem do urso aquilo lá fica clássico. Na minha cabeça, é onde eu sempre bato, né? Apelação, né? Na verdade não é nada disso. Aquele derretimento da geleira é completamente normal. Eles falam que estão derretendo de 2007 para cá, em 2009. Nem vou falar das de 2010, que eu não tenho ele em mãos. Mas de 2007 para 2009, já houve 30% menos do derretimento de 2006 para trás. Então, quer dizer, na verdade, o gelo ficou 30% a mais do que 2006. Isso lá na Groenlândia, já lá no Polo Norte, no Ártico, que é onde eles batem em cima, que eles falam do território do urso. Não está havendo nenhum derretimento que vai ocorrer um aumento no nível do mar. Uma outra coisa, o nível do mar, o gelo que está derretendo, é um gelo flutuante. Se você pegar um copo de água, colocar um cubo de gelo dentro, esperar ele derreter, você vai perceber que o nível não vai mudar em nada. Você pode marcar que isso daí é... Então aquele gelo que está derretendo, que o pessoal fala muito, que não vai ter aumento em nível do mar, primeiro falaram em 7 metros, depois caíram para 5, 3, hoje em dia eles falam em 80 a 1 metro. Não tem condições de ocorrer isso. Sem contar que também eles não levaram em consideração uma outra coisa. Enquanto que no Ártico eles diziam que estava derretendo o gelo, mas aquilo lá eu posso até explicar se a gente tiver tempo, provocado pelas correntes marítimas do Golfo, que há um derretimento, aquilo lá é normal no verão. Enquanto lá eles diziam que estavam derretendo, no nosso Polo Sul aqui, que ali realmente é um continente, é gigantesco, o tamanho do nosso Polo Sul aqui, o Antártico, de 1979 para cá, que em 79 começou a ser monitorado através de satélites. Desde 1979 para cá, houve um acréscimo de 9% nas geleiras aqui do Sul. O que é interessante, também ocorrendo agora, houve uma outra vez, mais uns anos para trás, não faz tanto tempo, houve uma bola da vez, camada de ozônio. Então, isso aí se falava muito, né? Hoje em dia ninguém nem na toca década de 70. Aí, imagens de satélites, tá fechando. Tá, agora arranjaram aquecimento global. Então, no caso da camada de ozônio, foi legal. Porque os caras descobriram um buraco na camada de ozônio, aquilo se concentrando na Antártica. Qual é o problema do ozônio? O CFC. Né? Aí vamos trocar a tecnologia do CFC por outros gases refrigerantes. Paramos de mandar CFC para a atmosfera. Né? Hoje são poucos os países que... Então, são poucos países que mandam CFC. Né? Então, o oxigênio ele vai... Em 2030, se eu não me engano, a camada está completamente porque fechada. O oxigênio ele vai se reestruturando, ele vai se desaglutinando nas moléculas. Por cento dela já está refeito. Então é um problema legal que foi levantado na época, na década de 70, foi resolvido, né? Pode-se colocar que foi resolvido. Mas a imagem de catástrofe era a mesma que eles dão hoje do aquecimento global. Aumento do nível do mar, a série de coisas. Que derretimento das geleiras, ia passar mais radiação, não tem sentido. Câncer de pele. E vai por aí afora. E fugiu o que eu ia te falar agora a respeito disso daí do CFC. Do CFC. Bom, enquanto você vai lembrando, jogar... agora fala uma coisa, eu sei que... lembrei, para retomar. Mas, apesar de tudo, desse negócio do aquecimento global, o painel intergovernamental falar sobre isso, também eu vejo isso que o Guedes falou. Teve o seu lado positivo.
Muito se fala do CO2 na atmosfera, que é isso que está causando as mudanças climáticas, o aquecimento global. Realmente o nosso planeta está se aquecendo, ele vai se aquecer para os próximos 200 anos, só que as pesquisas indicam que depois dos 200 anos nós vamos entrar numa era glacial. E isso sim é uma catástrofe para o mundo. Para o planeta não, mas para o planeta a manutenção, o planeta não. O planeta... Para ele isso daí é normal, Tá isso daí de boa. já houve várias épocas, porque o nosso planeta é o seguinte, ele vive de ciclos, né? A gente chama de tempo de recorrência. Então houve uma glaciação, houve outra, e entre uma glaciação e outra existe o tempo de... Recorrência? Não. Não. A interglaciação, que é o que nós vivemos hoje, o planeta mais aquecido. O planeta estando mais aquecido, a manutenção da vida do homem é muito mais fácil do que com o planeta gelado. Você imagina... Quantos períodos de glaciação nós tivemos? Nossa, foram vários, mas falar todos eu não me recordo. Nós tivemos por volta de 1500 e 1700 uma pequena era do gelo, que só deu na Europa, na era medieval. Mas a última, se eu não me engano, foi há 12 mil anos atrás, quando o homem se adentrou às Américas. Que ele veio do continente europeu, e lá pela Groenlândia, estava tudo congelado, ele seria adentrou nas Américas. uma glaciação, digamos assim, localizada? Então, o tamanho dessa daí vai ser grande, mas não para o planeta estar completamente... O que leva você a deduzir que ela será grande? Não, então... É o seguinte, o nosso planeta, ele vive, foi o que eu te falei, são ciclos. Por que que muito se bateu, a comunidade científica bate em cima desse estudo da ONU? Eles estudaram de maneira errada, foi manipulado, já se é dado isso. Então eles pegaram poucos anos para estudar. Quando você vai estudar o planeta, nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos. Então, para você estudar o clima do planeta, você tem que pegar ele de um todo. Vindo de todas as épocas, para você saber o que realmente está acontecendo. E muito na geologia, para quem estuda meio ambiente... É como falar em um ano terrestre na idade do universo. Foi o que o IPCC... Então, na verdade, o IPCC quis fazer isso. É um suspiro. Para algumas coisas ele usou 200 anos, para outras 2.000 anos. Isso não existe. Você não pode fazer um estudo desse para você prever o que vai virar para o futuro. Até eu, que não sou cientista, sei disso. Exatamente. Eu acho que depois você vai explicar um pouco aqui para o pessoal o que é índice de recorrência e tal, até para explicar um pouco desses ciclos. Mas pelo que eu estou vendo aqui, né, nós tivemos várias eras do gelo, pequenas ou grandes, mas as grandes mesmo nós tivemos 5, né? 5, se eu não me engano, eu estava com dúvida de 5 ou 6. Nós tivemos 5 aqui, e elas têm uma frequência entre 40 mil a 100 mil anos. Então, aí é o que eu falo. Por que ocorre isso? Um dos estudos que o IPCC não levou em consideração, que quem mexe com o meio ambiente, geologia, físico, todos eles sabem. Todo mundo imagina, aprendeu na escola o quê? São 2 movimentos que o planeta Terra tem. Movimento de rotação e translação. Na verdade não são só esses, existem outros 3 que são tão importantes quanto esses. Só que, por ele ter um tempo de recorrência, um ciclo, né? O tempo de recorrência é um ciclo. Para ele fechar esse ciclo muito maior. Então você tem o movimento de precessão. Sim. No PowerPoint. Ah, tá. Tem uma precessão, obliquidade. E o outro é só eu lendo aqui porque eu não recordo agora. Então, esses movimentos, esse sim que eu acho que é um dos maiores causadores das mudanças climáticas de hoje. Né? Porque são 3 movimentos aqui, ó. Volta um pouquinho. Então, excentricidade, obliquidade e precessão. São 3 movimentos que o nosso planeta tem, além do rotação e translação. Qual é o movimento de precessão? Você tem o planeta Terra, para que todos tenham uma ideia, já que a gente não tem uma imagem, que nem para vocês aqui está o PowerPoint, vocês conseguem ver, né? Mas o pessoal não consegue. Então, você tem uma ideia na cabeça, nosso planeta ele gira em torno de si mesmo, que é o movimento de rotação. Então, imagina um peão rodando. Quando você solta um peão no chão, você vê ele rodando em torno de si mesmo. Só que o peão, quando ele roda, ele não faz um círculo no chão quando ele está rodando. E se você prestar atenção, ele não está... Retinho, o peão não está retinho, tem um ângulo de 90 graus. Isso. Então, perfeitamente, para você ter uma ideia do planeta Terra. Ele é inclinado também. Então, esse movimento de inclinação, conforme ele está fazendo aquele círculo no chão, uma hora ele está inclinado para cá, outra para lá. Em determinado momento ele está aqui, em determinado momento ele está lá. Faz isso, né? Isso. Aí que também já dá o movimento de obliquidade.
Ele faz movimento isso. pendular, né? Que é a obliquidade. Defina Vai isso, porque a fazendo gente está assim. num programa de rádio.